Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Graça e paz, irmãos, amém? Nós vamos tratar hoje de um tema que ele é abordado no universo antes que o homem fosse criado. Quero falar sobre Lúcifer, quero falar dessa manifestação que hoje tem dominado as pessoas, tem dominado os seus corações, tem dominado ruas, condomínios e dominados lares mais simples, mais suntuosos, que é a presença do mal. É um assunto um tanto que muitos querem ignorar, mas é a realidade mais presente do que você possa imaginar, a presença de Satanás. Muitos não querem mencionar esse nome porque, ora, tem medo ou tem a impressão de que vai ser mais atacado, mas a realidade bíblica é muito explícita em dizer que nós lutamos contra as forças espirituais da maldade. E nós vamos ler para ter uma base da nossa argumentação na palavra de Deus. É um texto em Isaías, um texto em Ezequiel e um texto também no livro do Apocalipse. E vamos ler, irmãos, porque é importante. Pode colocar aí, querido irmão, para nós lermos juntos esse texto em Isaías, capítulo 14, a partir do verso 11 ao verso de número 23. Vamos fazer essa leitura alternada. Eu lerei os versos ímpares, os irmãos lerão os versos pares. Amém? Vocês estão enxergando bem aí no televisor? Amém? Amém, irmãos? Vocês estão com frio? Está frio? Não? Amém. Então, esse texto é um texto que relaciona tanto a visão de Senaqueribe como o rei da Babilônia, mas é mencionado pela projeção desse poder que é dado ao texto a essa figura chamada Lúcifer, o anjo que transportava a luz. Mas vamos ver o que diz. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Verso 12, igreja. Amém? Mas vamos ler o 12 que pulamos, né? O 12 foi pulado. Agora sim, vamos lá, igreja. Verso 14 agora. Vamos ler o 14. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Verso 16. Que punha o mundo com um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles. Verso 18. Mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como uma veste de mortos atravessados à espada, como os que desce ao covil de pedras, como um corpo morto e pisado. Verso 20. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Verso 22. Reduzir-lá-ei a possessão de corujas e lagoas de águas, e varrer-lá-ei como vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. Ezequiel capítulo 28, a partir do verso 11, diz o seguinte. Ezequiel 28, a partir do verso 11. Pode abrir a tua Bíblia aí, porque o tempo... Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo, verso 12, igreja.
Amém. É 28, 11 e 12. Vamos ler aqui, irmãos. Deixa o televisor aí. Vamos ler na Bíblia. Verso 13. Verso 12 de novo. Ezequiel 28, 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe assim, diz o Senhor Jeová: tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Verso 13. Tu eras querubins ungido para proteger, e estabeleci no Monte Santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Verso 15. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Verso 17. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Verso 19, irmãos. Apocalipse, para encerrarmos, capítulo de número 12. O verso é a partir do número 7. Apocalipse 12, a partir do verso de número 7 até o versículo 12. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Verso 8. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Verso 10. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. O verso 12, irmãos. Amém. Você pode se assentar. Esses textos que nós lemos são os que corroboram como a soberba subiu no coração de Lúcifer. Entre todos os anjos que Deus criara, Lúcifer foi o anjo que foi aferidor. Ele foi o anjo que era o exemplo para todos os anjos. Esse anjo, ele tinha uma permissão diante do trono de Deus. E ele era um anjo muito querido. Nós temos que ver aqui que estamos falando de um tempo que está fora ainda da criação desse mundo, desse tempo do ser humano. Quando Deus criou os anjos, fez para povoar e executar as suas ordens nos céus, a fim de que a população celestial angelical pudesse estar totalmente submetida à sua autoridade. Quero que você entenda isso muito bem. Como Lúcifer era um anjo destacado no saber e também tinha poder acima de todos os outros anjos e o acesso que ele tinha diante do trono de Deus, então isso cresceu no seu coração. Ele se sentiu por demais portentoso para ter a sua própria autonomia. Quando Lúcifer fez isso, ele achou que a direção de Deus era por demais forte e obrigatória. Ele achou que ele deveria ser mais livre exercendo esse poder. Ele não queria estar debaixo mais da execução de Deus, achando que o governo era muito centralizador. Ele queria mais liberdade. Essa história é muito importante você entender. Ele achou que o poder de Deus era muito centralizador. E ele queria estar fora com mais liberdade porque ele se sentia autônomo de poder, de glória, de fulgor
e de referência entre os anjos. E era uma grande verdade. Quando isso nasceu no coração de Lúcifer, ele começou a semear para os outros anjos, dizendo que Deus estava controlando demais, que eles deveriam ser mais livres. Eles poderiam agir sem maior poder de Deus e maior expressão da liberdade deles. E essa foi a visão de Lúcifer. Irmãos, daí a soberba cresceu no seu coração, como nós lemos em Isaías, em Ezequiel. Em Ezequiel diz, tu eras aferidor de medida. Tu andava entre as pedras afogueadas, brilhantes. A glória dele era tão glória como espelhava as pedras preciosas. O fulgor da glória de Deus que estava sobre Lúcifer. Então ele quis ser igual a Deus. Aí começa a grande batalha no universo. No universo. Deus não quis exterminar de uma maneira imediata, porque Deus poderia lançar sobre ele qualquer poder e pudesse acabar definitivamente. Mas Deus colocaria em jogo uma suspeita de que ele realmente era centralizador, de que os anjos não tivessem liberdade, porque ninguém pode adorar a Deus sendo colocado sobre medo, sobre opressão. Todos que se achegam a Deus, até mesmo a população angelical que o serve, deve servi-o com amor e não com medo. Se Deus criasse o extermínio de Lúcifer naquele mesmo exato momento, criaria vários pensamentos a respeito da insegurança do trono de Deus. E houve essa permissão de Deus, que Lúcifer foi então destronado do céu, para exemplificar a nação angelical, como isso aconteceria com qualquer que se rebelasse, porque os anjos exerciam e exercem livre-arbítrio. Ninguém pode estar abaixo de Deus para servi-lo como se fosse um boneco, como se fosse alguém que não tivesse independência nos seus pensamentos. Nós servimos a Deus, nós o amamos, porque nós somos livres para fazer isso, amém? Os anjos também são assim. Como Lúcifer, ele começou a introduzir o seu discurso e uma terça parte dos anjos, diz a Bíblia. Louvado seja Deus pela palavra que hoje nos é dada, amém? Se temos acesso e o conhecimento, se temos hoje a maneira como ficar especulando de uma forma sadia, inteligente, é porque nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui, irmãos. A palavra de Deus está para nos instruir, nos redarguir, para fazer menção ao poderoso nome de Deus em nossas vidas. Se temos hoje essa informação, é por causa da palavra do Deus eterno. E Lúcifer se levantou tanto que o livro de Apocalipse fala da sua saga. E ele se rebelou. Deus não saiu do trono. A imagem que as pessoas fazem é que Deus estava preocupado com Lúcifer e saiu do seu trono. Não, a Bíblia fala de um anjo protetor, um anjo que está para batalhar. Se chama Miguel. Arcanjo Miguel. E a Bíblia diz que Deus deu ordem ao arcanjo Miguel com o seu pelotão de anjos. Esses anjos foram combater contra o dragão, a antiga serpente chamada Satanás e Diabo. Adversário, opositor, aquele que se levanta contra Deus e contra o povo de Deus. E a Bíblia diz que Satanás, ele saiu do céu de Deus. Nós temos que entender isso porque existe na Bíblia o céu de Deus. Existe o céu aonde se transitam os anjos e ainda que se transitam os anjos decaídos, chamado hoje de demônios. A Bíblia fala que eles estão agora trabalhando na atmosfera do ar. Então eles estão na potestade celestial, eles estão numa camada do céu, aonde eles transitam, eles não têm mais acesso ao céu de Deus. Mas aonde eles estão, eles agora tiveram as suas naturezas transformadas para o mal. Quando eles caíram, a Bíblia diz, nós lemos aqui em Apocalipse, que houve essa batalha. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamada Diabo, Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados
com eles. Aí começa em que, quando Deus cria o primeiro casal, logo vem a inveja e o ódio no coração desse anjo decaído. Agora se chamava Diabo e Satanás, inimigo, arqui-inimigo, agora da criação de Deus. E ele começa a trabalhar para destruir. O que nós sabemos, irmãos, é que, por causa desse originador do mal, quem trouxe o mal sobre a terra se chama Diabo e Satanás. O mal nunca pode e poderá vir de Deus. Em Deus não há maldade, em Deus não há falha, em Deus não há mancha, em Deus não há nenhuma coisa que venha trazer acusação sobre a terra. Deus é perfeito em amor, em natureza, em sua revelação. O mal veio do diabo. E quando o mal entrou pelos nossos primeiros pais, o mal então passou para toda a cadeia humana. Adão e Eva, eles são o tronco da raça humana. E então nós herdamos o pecado, porque nós somos do tronco de Adão. Nosso DNA é de Adão. Os nossos primeiros pais estavam na Mesopotâmia, da onde nasceu o Jardim do Éden, aonde Satanás trabalhou. E agora é que nós temos que pensar, porque ele está fazendo de tudo para destruir a raça humana. O que acontece hoje é que ele vai se levantar contra a igreja, contra os líderes, contra pastores, contra aqueles que operam na obra, contra aqueles que colaboram na obra. Ele vai se levantar contra a família, vai se levantar contra qualquer que nomeie o nome do Senhor nos céus e na terra. O que nós estamos vivendo hoje é um conflito muito grande espiritual, que começou no universo e chegou até nós. A batalha que houve no céu ainda está permeando sobre a terra, mas é uma batalha de visão espiritual. Nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, amém? Nós não lutamos contra as pessoas. A nossa luta não é contra o vizinho, contra o patrão, contra alguém que possivelmente te magoou. Esqueça isso. Você tem que colocar o seu alvo no lugar certo, porque senão você vai estar orando, você vai estar buscando a Deus e errando o seu alvo. Não adianta você ter a arma espiritual, que é a Bíblia, e você apontar para o alvo errado. O teu alvo, o teu inimigo, aquele que é o teu opositor, se chama diabo, Satanás, dragão, antiga serpente, o sedutor das nações. A igreja tem que aprender isso. A nossa luta é espiritual. Nós não estamos falando de um ser qualquer, de um ser poderoso, um ser que se estabeleceu no céu com toda a glória, todo o fulgor, com todo o poder. Ele só não pode arremessar a igreja, esmagar a igreja, ele só não pode pisar na igreja, porque nós estamos debaixo de uma cobertura poderosa do sangue de Jesus. Se ele pudesse, ele me trucidaria, ele me esmagaria cada pastor, toda a igreja. Mas quando ele vê o sinal do sangue sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, ele não pode fazer nada. O que nós estamos hoje militando, irmãos, é com algo muito poderoso. O próprio Senhor Jesus Cristo falou em Mateus 16, verso 18, dizendo a Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja tem autoridade no mundo espiritual para abrir porta, para quebrar e anular, rejeitar, desfazer, aniquilar toda obra do diabo. Ele sabe disso. Ele sabe disso, mas ele está trabalhando para que a igreja fique silenciosa, se omita na sua função e na sua finalidade como povo de Deus escolhido para fazer a obra do reino. Ele trabalha para colocar mágoa, ódio no coração das pessoas, tanta gente magoada dentro da igreja. Para com isso, igreja! Como é que pode a igreja de Jesus dizer que não pode ir porque está magoada com o irmão? Nós não estamos lutando contra a carne. Você sabe que é enfrentar a fúria do diabo. Ele não tem corpo tangível. A Bíblia menciona que esses seres são seres fortes, chegando alguns anjos a ter mais de 5 metros de altura. Como nós vamos ficar parados
preocupados enquanto esses demônios estão trabalhando, prendendo as pessoas em todo o mundo espiritual da maldade, colocando esfriamento, aborrecimento, tranqueira na vida da pessoa. Como pode a pessoa estar servindo a Deus, conhecendo o seu mandamento e fazendo coisas que desagradam a Deus? Isso são licenciosidades para Satanás drenar a força desses crentes, drenar as suas energias, tirar realmente a força espiritual. Irmãos, a nossa força vem do Senhor, amém? A nossa força não vem da igreja, não vem do pastor, não vem do ministério. A nossa força vem de Deus. Vem de Deus. Não venha me dizer que você está frio na casa de Deus, se Deus é todo poderoso. Estou frio na casa de Deus. Vai plantar batata, vai se converter. Chega, igreja, ou desperta, ou Satanás vai fazer a maior desgraça. Porque, pastor Carlinhos, a maior desgraça não é saber que estão se reunindo para pelejar contra a igreja, porque essa é a obra dele. Isso para mim não é novidade. Para mim, o que me abate mais é saber que a igreja está tão omissa, tão apática, gente fraca, não tem força para vir para culto, não tem força para orar, não tem força para guerrear, tudo é difícil. Meu irmão, você precisa se converter. Porque eu não entendo na Bíblia que nós temos autoridade para não fazer nada. Eu não entendo na Bíblia que Jesus mandou os discípulos irem. Não façam nada porque vocês estão cansados, estão fracos. Jesus falou, eu vos dou poder. Poder, diga comigo, poder. Poder de Deus. Sobre toda a doença, sobre todos os demônios. E se alguma coisa acontecer, vocês orarão. E esse mal não terá poder sobre vós. Vocês expulsarão os demônios, falarão novas línguas e farão sinais e maravilhas. É esse poder que impede Satanás de avançar. A igreja do Senhor Jesus Cristo está com medo. Irmãos, quando eu me converti, eu participei de um retiro espiritual, meus filhos sabem disso, em Magé. E na minha recém-conversão, eu experimentei uma tremenda manifestação demoníaca. O diabo se apresentou. Não estou falando que usou a pessoa, não. Ele se apresentou. Nós tivemos que ir antes que o retiro espiritual acontecesse. Ficou eu, pastor Ademir, o pastor hoje, que é o Roberto Borretti, e o irmão Carlos Luiz. Nós fomos para adiantar o trabalho do retiro espiritual. Fomos nós 4. E estávamos num sítio descampado, não tinha luz elétrica, e deu 5h30, nós tínhamos que deitar, porque a escuridão era forte. Vinha, e o primeiro andar não tinha escada pronta, era só uns degraus que só dava para botar um pezinho. E nós estávamos lá, e 1h da manhã, quem bateu a porta? Com casa trancada, a gente não ouviu nada. E a voz dizia, deixa eu entrar com meu filho. Será que nós estamos prontos para lidar com essa manifestação assim, cara a cara? Será que você tem realmente a autoridade para reconhecer? Você não sabe quem é o Satanás. Você não sabe que são os demônios. Demônios que trabalham para destruir cidades, regiões, avenidas, são demônios territoriais. E nós sabíamos que tinham demônios territorial, porque aquele lugar era um lugar que não prosperava. Aí ficam os crentes pecando, fofocando, adulterando, fornicando, crente viciado em pornografia. Eu acho que a facilidade, irmãos, eu vou ser muito claro. Crente falando mal de pastor, não vai para a igreja, aí fica perambulando para tudo quanto é lugar e não se afirma com Deus, com a palavra, não se converte. Irmão, como você vai combater um poder maligno desse? Como? E nós chorávamos e orávamos, chorávamos e orávamos, chorávamos e orávamos. No dia seguinte, nós colocamos uma lata em cada degrau. Não é possível. Se alguém subir, a lata vai ter que cair. E o mesmo ritual. Vamos dormir cedo e novamente a porta bateu. Nós ficamos completamente dependentes de Deus. Uma experiência muito forte. No dia seguinte, nós rodamos ali para saber se tinha alguém que tinha criança, porque a criança chorou lá dentro da casa. Deixa meu filho entrar.
Eu quero dizer para os irmãos, eu não vou tomar muito tempo de vocês, não. Ou nós nos convertemos, ou nós vamos achar que somos crentes de verdade. Há um tempo atrás, eu estava orando em casa e estava na sala. E a gente, quando ora de madrugada, irmãos, porque você, quando começa a ter intimidade com Deus, você começa a ter visão do mundo espiritual. O mundo espiritual, quanto mais você vai ter intimidade com Deus, você vai vendo coisas. E estava na sala, em oração, e sentia a presença de Satanás, do anjo mau mesmo, na minha sala. Irmãos, um pavor muito grande dominou meu coração, e eu tinha que olhar para trás, eu tinha que vencer de joelhos. Eu levantei e parti para cima, sai Satanás, e fui para cima. O sangue de Jesus Cristo tem todo o poder. A Bíblia está nos falando em Efésios, capítulo 6, o verso de número 10. Olha, se não é isso. Efésios 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Na força do seu poder. E eu sabia porque quando você começa a orar para Deus libertar, pastor Luiz Carlos, para Deus curar, para Deus visitar, você acha que o inferno fica feliz? Você não sabe o poder da tua oração, você não sabe o que é o poder da tua consagração, você não sabe quando você está santificado, quando você prega a obra de Deus, o mundo espiritual sente o poder de Deus. Sente, irmãos, ele sente o poder de Deus. A igreja que não ora, a igreja que não busca, a igreja que vive fofoca, crente que fica postando coisa contra o crente no Facebook e não sei o que lá. A nossa luta espiritual é algo muito sério, muito sério. Você precisa entender qual é o teu chamado para viver nessa obra espiritual. Eu parti para cima de Satanás e parti mesmo porque eu sei que não é fácil. Não é fácil. E você começa a fazer a obra de Deus, ele vai se levantar. Agora quero dizer para você, o que em Mateus capítulo 10 está registrado quando você começa a agir com o poder de Deus. Você tem que jejuar. Mulher, vai jejuar pelo teu marido, vai jejuar pela tua casa, vai orar, vem para o culto de oração. Fica em casa dormindo, comendo, e vem orar, vem buscar. Tua vida, você não tem tempo para as coisas espirituais, você acha o quê? Cuida da tua vida espiritual, como você vai vencer? O problema é na tua casa, o problema da tua família, não são as pessoas, não são vizinhos, não é o governo, não é quem vai ser presidente, é o diabo, Satanás, que usa as pessoas. Um montão de crente diz assim, eu não tenho tempo, eu estou trabalhando muito. Estava falando com o pastor Humberto no gabinete, nós nos reunimos 5 horas da tarde para orar aqui. Eu falei, pastor Humberto, as pessoas não sabem que é o poder de Satanás, não. Satanás não é uma lenda. Satanás não é algo imaginário. Ele é real. Ele é real. Ele sobrevive dos frutos pecaminosos, dos atos ilícitos. Ele vive dessa migalha de rancor, de ódio humano, dessa ciumeira, dessa besteirada que o povo cria. É disso que ele vive. A existência dele é mantida através dessa energia, que é a energia que gerou lá no universo. Você, esposa, você ora, você lê a Bíblia, você se compromete com a obra de Deus, você não faz nada, você quer vencer na tua casa como? Você, marido. Eu falei, pastor Humberto, eu estou cansado de ficar empurrando homens velhos. Irmão, sinceramente, eu estou cansado. Irmão, vai orar, irmão. Eu falei esses dias no grupo aí, irmãos, quem quiser participar, participe. Quem não quiser, não participe. O problema é de vocês, a vida de vocês. Eu não tenho nada a ver com isso. Chega um ponto que eu tenho que ter a minha salvação, não posso perder a minha salvação. Líderes, não percam a salvação de vocês. Cuidem da vida espiritual de vocês. Porque o lugar onde deveria ter mais santidade, tem mais estorvo. O lugar onde deveria ter mais paz, tem mais guerra. É onde essas manifestações, o inimigo vai dominando, irmãos. Vai dominando. Mateus capítulo 10, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. E ele diz aqui o nome dos discípulos, e a Bíblia fala
no verso de número 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. O verso de número 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes. Jesus falou que mexe com o reino do inferno, mexe com o reino de Satanás. Satanás, ele está derrotado, mas ele não está destruído. Me engano, até me faz recordar uma música que a gente cantou muito aqui, e eu fico muito preocupado com essa canção. Debaixo do meu pé, debaixo do meu pé. Vida espiritual não anda sem a vida moral, irmão. Não adianta você vir aqui orar, e você vir aqui louvar, você vir aqui, e em casa você está fazendo coisa errada, na tua vida coisa errada. A vida espiritual anda em santidade com a vida moral. Eu não aguento isso não, irmãos. Fechar a Bíblia aqui, porque ou nós nos convertemos, ou vamos continuar vendo a destruição. É muito triste. A igreja do Senhor precisa acordar. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, começar a tirar toda a desgraça, toda a miséria, porque Satanás vive se alimentando disso. Se alimentando disso. Esses dias alguém escreveu uma coisa lá na página da Ilse, uma coisa de ofensa. Aí Deus falou, Roberto, e eu já estava meio assim sonolento. Roberto, o que a pessoa escreveu? Eu falei, Deus, apaga e exclui ela da relação de amizade, pronto. Aí Deus, Roberto, minha filha, a tua luta não é contra essa pessoa. A tua luta é contra o diabo, é contra o inimigo das nossas almas. Esquece isso, meu amor. Ela, mas poxa, eu fiquei. Minha filha, você ficou, mas a Bíblia diz que a ira não pode ficar 24 horas. Pode deixar que o Espírito Santo vai fazer essa limpeza aí, porque o Espírito Santo não falha não, meu amor. Vocês estão entendendo, irmãos? Falei, Thaís, a nossa luta é contra o diabo. E a pessoa uma vez perguntou, pastor, mas você não fica chateado? Irmão, chateado a gente fica. Mas eu não tenho inimigo não, meu inimigo é o inimigo de Deus, é o diabo. É o inimigo da igreja. Se você sabe que tem que fazer o certo, a Bíblia diz, você tem que fazer. Porque se você não faz, você está pecando. Então, os crentes hoje pecam por vontade própria, não é por não saber, falta de conhecimento, nada disso não. Pegam porque tem prazer no pecar e acham que isso não vai ter um fim destruidor. Vai ter sim. Vai ter sim. E vou te dizer uma coisa. Quando você peca, quando você permanece no pecado, você está abrindo uma brecha na sua vida para o diabo te levar. Porque ele é o pai do pecado. Ele. Então eu quero dizer de todo o coração, meu irmão, minha irmã, sabe? Purificai as vossas mãos. A Bíblia diz, lavai as vossas consciências. Porque não há mais tempo para nós ficarmos guerreando contra as pessoas. Nós guerreamos contra as forças espirituais da maldade. E nós temos que orar, temos que clamar ao Senhor. Para a igreja não se tornar tão apática diante desse quadro de destruição. Talvez esteja acontecendo na tua casa, dentro da tua casa. E é uma luta. É uma luta. Eu sei, eu tenho filhos, eu sei a luta, eu sei a luta, mas estou ali, orando, vindo para a casa de Deus. E sempre fui assim, porque não é por causa do chamado, não. É porque eu preciso, eu necessito disso. Não é porque eu sou pastor
Até porque isso um dia vai acabar, porque lá no céu não vai ter pastor, nem diácono, nem mordomo, nem como, nem intercessor. Glória a Deus! Você pode aplaudir o Senhor. É para o céu que eu quero ir. É para lá que é o meu lugar. É o teu lugar. É o céu, onde o Espírito Santo, onde Deus Pai e Filho estará conosco para sempre. É lá, irmãos, que eu quero chegar. Eu não estou lutando aqui na terra. Aqui na terra é isso mesmo, é luta mesmo. Não vai ter paz, não. Aqui não vai ter paz, é guerra mesmo. Guerra contra as forças espirituais da maldade. Deus te abençoe. Deus me abençoe. Deus abençoe a igreja. Guarde no seu coração essa palavra. É uma palavra muito séria. Deixei de falar muita coisa aqui, mas guarde no seu coração essa palavra. Pense nisso. Pense na sua vida espiritual. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?